Muito bem, boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma reunião magna do CEPET, e a reunião de hoje não teremos uma apresentação formal, mas teremos uma participação de uma pessoa muito importante, muito especial para a medicina intensiva no Brasil. A gente vai discutir um pouco de defesa profissional, a participação da nossa sociedade, da MIB, na defesa profissional do médico intensivista, e nós convidamos para que a gente possa fazer uma entrevista e um bate-papo, uma conversa comigo e com a doutora Mirella, aqui do CEPET, o doutor Marcelo Mocchi. O doutor Marcelo Mocchi, nós temos uma convivência já antiga. O Marcelo é um pouco mais velho do que eu. Ele é professor de medicina intensiva da Universidade em Santo Amaro, mas tem uma participação na medicina intensiva extensa, grande. Ele foi um dos primeiros que foram para a Bélgica fazer um fellowship lá na Bélgica e abriu caminho para vários médicos intensivistas aqui do Brasil seguirem o mesmo caminho para poder se aprimorar com o Jean-Louis Vincent. E depois, dentro da sociedade, o Marcelo foi presidente da SOPAT, o Marcelo foi secretário da MIB, o Marcelo sempre teve uma participação em diversas diretorias, sempre foi um companheiro muito leal e muito ético, muito profissional em tudo aquilo que ele assumiu dentro da sociedade. E já há algum tempo ele faz a defesa profissional dos médicos intensivistas, já participando de comitês anteriores. Hoje ele preside essa comissão importante. Tem uma larga experiência em negociação com o Conselho Federal de Medicina, com a Associação Médica, com o Ministério da Saúde, com planos de saúde, enfim. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, assim, inicialmente, eu queria que você, como a gente combinou hoje, que você fizesse um pouco do histórico, né, dessa defesa profissional, um pouco da história, né? Você que viveu todo o processo da implantação da medicina intensiva como especialidade no Brasil, desde a década de 90, depois a sua formalização em 2002, e de como tem sido, nesses últimos 20 anos, a defesa desse profissional intensivista no Brasil, dentro da MIB. Boa noite. Ok, boa noite, Álvaro Reia, muito obrigado pelo convite, uma alegria poder estar aqui com vocês, no CEPET. Eu já estive uma vez aí presencialmente e agora estamos aqui por via remota, mas é sempre uma alegria, e também a minha satisfação de ver como vocês são importantes aí na formação desse capital humano que é tão necessário, tão importante, e que, na minha convicção, na nossa convicção, ele faz a diferença aí na questão da medicina intensiva, que é realmente o especialista em medicina intensiva. Muito bem. Bom, vamos lá. Vou tentar fazer uma linha do tempo, né? Como é que nós chegamos até onde nós estamos hoje. Então, a medicina intensiva, os primeiros hospitais, as primeiras unidades de tratamento intensivo no Brasil começaram no final dos anos 60, anos 70, okay? Um hospital aqui, outro ali, etc. E no final dos anos 70, você tinha algumas já sociedades regionais, né, formadas. O Rio, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, já tinham algumas, e você não tinha ainda a entidade nacional, que vai ser fundada em 1980. Muito bem. Aí a entidade nacional é fundada em 80,
a partir de 80 se começa a certificar aqueles médicos de notório saber, e a partir de 82 começa a haver a prova de título organizada pela EBIB e pela AMB para a obtenção do título de especialista em medicina intensiva. Muito bem. Então, até então, não tinha médico especialista, não tinha regulação sanitária nenhuma da atividade. Os hospitais aqui e ali iam abrindo as suas unidades e se organizando. Muito bem. O primeiro documento que aparece como uma tentativa de organizar era um documento que foi feito no Sul. Não me lembro bem, eu participei, eu não me lembro se foi em Porto Alegre ou Gramado, ou se foi em Foz do Iguaçu. Mas foi num desses dois lugares, por ocasião ou de um fórum ou de um congresso regional, que sai um documento chamado Normas Mínimas para Terapia Intensiva. Em 1994 foi em Foz do Iguaçu, no primeiro congresso que eu organizei aqui no Paraná. Muito bom, Álvaro. Eu e você vamos escrever. Muito bem. Eu não sabia se tinha sido em Gramado ou se tinha sido em Foz do Iguaçu. Sabia que era no Sul. E aí sai esse documento, que é um documento inicial. Para vocês terem uma ideia, entre os requisitos desse documento, isso aqui é um pouco folclórico, né? Estava ali a necessidade das UTIs terem um urodensímetro. Se for perguntar para vocês o que é um urodensímetro, a maioria não sabe o que é, né? Parecem aqueles dadinhos, né? Que você jogava na urina e para medir a densidade da urina, para saber se era pré-renal, renal, insuficiência renal, enfim. Mas vocês têm uma ideia. Então, aquele foi um documento inicial, mas já foi primeira tentativa, né, de organizar, de dizer, olha, precisa ter um leito, precisa ter um monitor. Naquela época os monitores tinham poucas funcionalidades, mas tinha que ter um monitor para cada doente, tinha que ter um aparelho de pressão, tinha que ter um urodensímetro, tinha que ter acesso ao laboratório, tinha que ter gasometria, tinha que ter isso aqui. Bom, mas isso foi uma iniciativa da associação, e não havia legislação sanitária nenhuma que regulasse, que determinasse, que controlasse. Muito bem. A primeira legislação sanitária que aparece é a portaria do Ministério da Saúde, portaria 3432, que foi editada em 12 de outubro de 1998, e na ocasião o ministro da Saúde era o hoje senador pelo estado de São Paulo, José Serra. Então, naquela época não tinha Anvisa ainda. Então, o Ministério da Saúde ele regulava, vamos dizer, ele regulava as ações no âmbito do Sistema Único de Saúde, que já estava estabelecido. O Sistema Único de Saúde foi estabelecido a partir da Constituição de 88, portanto já tinha 10 anos naquela ocasião, e essa portaria é a primeira legislação sanitária. Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão encontrar. Essa portaria é revogada há 3, 4 anos atrás, quando foi editada uma nova e revogou aquela, mas ela teve vida longa. E muito dessa portaria ainda, a organização dessa portaria ainda se continua atualmente. Classificou as UTIs em 3 níveis, 1, 2 e 3, e nesta primeira classificação de UTIs, 1, 2 e 3, já coloca, o primeiro documento ali oficial, né, a alocação de pessoal. Então, diz que a UTI é um sistema que você tem que estar dentro do hospital, o hospital teria que ter acima de 50 leitos naquela ocasião, e que você tem que ter médico 24 horas por dia, 7 dias por semana, e as UTIs são classificadas nos níveis 1, 2 e 3, conforme já a complexidade daquela UTI. Então, tem nível 1 e nível 2, eram as mais para atender pacientes mais prevalentes e menos complexos, e a nível 3 era para pacientes já mais complexos.
O financiamento era diferencial também, 1 e 2 pagava pouquinho, a 3 pagava um pouquinho mais, mas sempre pouquinho, mas as exigências, os requerimentos eram diferentes. Por exemplo, na 1 e 2 era um médico para cada 10 pacientes, e na nível 3 já era um médico para 5 pacientes. Então, ela já tentava organizar, levando em conta a gravidade dos pacientes e a complexidade daquela unidade. Muito bem. Esse esquema de organização prevalece até hoje. Vai sendo modificado um pouco pela legislação sanitária, mas o esqueleto é o mesmo. Muito bem. Bom, naturalmente, naquela ocasião, como eu falei para vocês, não existia a agência Anvisa, portanto, o que tinha regulação era o Ministério da Saúde, que habilitava os leitos no SUS, cadastrava os leitos e pagava, né? Pagava as diárias. Então, toda a legislação valia para o SUS. No privado, na medicina supletiva, não tinha regulação nenhuma. Cada um ia fazendo ali. Muitos se baseavam naquela regulação do SUS, mas não era obrigatório para o sistema supletivo. Quando a agência nacional é fundada, etc., começam a trabalhar, começa a consolidar uma série de legislações para a agência, até que em 2010 a agência Anvisa publica a famosa RDC número 7. RDC é resolução de diretoria colegiada, é sempre um colegiado ali que aprova essas resoluções, o corpo técnico prepara, a MIB participou disto na Anvisa, no Ministério, etc., mas o corpo técnico da agência vai preparando e, quando está pronto, submete a uma diretoria colegiada que aprova ou não, enfim, ou revisa, ou modifica, etc. Até que ela, quando é aprovada, é publicada, e aí passa a ser a RDC7 passa a ter, ela vai regular tanto o Ministério da Saúde quanto a saúde suplementar. Como ela estava mais ou menos alinhada com a portaria inicial do Ministério, não houve grandes, na questão do SUS, não houve grandes problemas, tá certo? Então, ela já coloca ali um médico para 10 pacientes, né, que é este número cabalístico aí que o doutor Álvaro Reia está perguntando, o que é 1 para 10? Ela coloca, reproduz o que já o Ministério da Saúde tinha colocado em 98. Muito bem. E tá certo. E aí a própria RDC7 reconhece que o responsável técnico tem que ter esta unidade, tem que ser um especialista em medicina intensiva. E que você, além dos médicos plantonistas, tem que ter cobertura médica, como eu falei para vocês, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que a presença de um médico também diarista, a RDC7 coloca nos 2 períodos, matutino e vespertino, também especialista em medicina intensiva. E que os plantonistas podiam ou não ser especialistas em medicina intensiva, não havia nenhuma exigência nesse aspecto. No Ministério da Saúde, naquela portaria que eu mencionei para vocês, para você conseguir cadastrar a tua unidade no nível 3, que era o melhor nível, cuja diária era mais cara, 50% do teu corpo médico tinha que ser especialista. Nos níveis 1 e 2 não havia esta exigência. Muito bem. Bom, então a RDC7 aparece em 2010, e aí começa a briga. Como é que, bom, tá bom, é bom ter um responsável técnico, especialista, ótimo, é preciso. Puxa, um diarista, um especialista, né, que vai, vamos dizer, definir o plano de tratamento, né, que seja especialista, muito bom. Isto, como o Álvaro mostrou, e os trabalhos da literatura, o Pronovost mostrou, etc., aquilo melhorava os desfechos, né, principalmente nos pacientes graves e pacientes realmente da nossa especialidade. Então, um especialista
orientando, fazendo o plano de tratamento, realmente era uma questão que dava segurança, melhorava desfechos, mas aí é a briga de quem vai pagar esse especialista. As próprias tabelas, antes, na saúde suplementar, depois vem a classificação brasileira hierarquizada de procedimento médico e tal, tinha a figura do plantonista, quer dizer, então, o plantonista ganhava por plantão, né? Plantão de 12 horas por paciente, aí tinha que ver quantos pacientes você atendia naquele mês, via quantos plantões fazia o faturamento, e daquele bolo tinha que pagar o diarista, o coordenador, tinha que pagar todo mundo, inclusive o plantonista. Então, essa situação ficou um pouco difícil no começo, etc. Mas, aos poucos, com muito esforço, foi se avançando, e aí a própria classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos, que, vamos dizer, é aquele conjunto que faz a valorização dos honorários no sistema supletivo, prevê já o pagamento do plantonista e o pagamento do diarista. Não prevê o pagamento do coordenador ainda, mas quem sabe a gente ainda alcance isto. Bom, mas já... E agora, recentemente, a gente conseguiu, na AMB, que esse pagamento do diarista, que antes era por paciente, por dia, passasse a ser por paciente, por turno, uma vez que a legislação sanitária, a RDC7, indicava que você precisava ter um diarista no período da manhã e no período da tarde. Então, no sistema supletivo, a partir de agora do ano passado, aquelas unidades que tiverem essa prestação de serviço do especialista, do diarista, de manhã e de tarde, podem cobrar de manhã e de tarde, 2 visitas ao invés de uma. Isso não significa que os compradores vão pagar, mas já é previsto, já se pode cobrar. Então, vocês veem que a luta ela é difícil, ela vai passo a passo, né? Mas hoje já há esse financiamento previsto, só não há financiamento previsto atualmente ainda para o responsável técnico. Quer dizer, vai ter que sair, ou o hospital vai pagar esse responsável técnico, ou vai sair do bolo, né, do que se fatura para poder pagar o responsável técnico. Muito bem. Bom, próximo documento sanitário importante é mais uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 895, conhecida como portaria 895, que foi publicada em 2017, que é o cuidado progressivo. Então, aí ela prevê cuidados progressivos para doentes graves, doentes críticos. O que é esse cuidado progressivo? Bom, é um sistema no qual você combina tratamento intensivo e o que a gente chamaria de unidades intermediárias ou semi-intensiva. Até então, não havia previsão no Sistema Único de Saúde, no Ministério da Saúde, para isso. Alguns hospitais privados já têm essa figura da semi-intensiva, outros não, mas no SUS não havia. Essa portaria cria este sistema e faz com que aquelas UTIs que eram classificadas como as mais simples, etc., passassem a ser as unidades de cuidados intermediários. E nessas unidades de cuidado intermediário também precisava ter um responsável técnico, especialista, um diarista, especialista, mas já a proporção já não é 1:10, é 1:15. Então, vocês veem que, quer dizer, reconhecendo que o paciente é menos complexo, é menos grave, etc., esse número começa também a sofrer essa influência de acordo com o tipo de paciente. Naturalmente, ela deveria servir como uma porta de saída das unidades. Você não poderia, no hospital, você não pode abrir uma unidade de intermediária sem ter a unidade de tratamento intensivo. É uma portaria que tem uma lógica, vamos assim dizer, de cuidado progressivo. Certo? Então, você teria um cuidado progressivo, tanto na entrada quanto na saída do doente.
Muito bem. Então, essa portaria é de 2017. Bom, avançando mais um pouquinho, chegando agora, encostando nos tempos atuais, há um movimento ali da Anvisa, que um pouco cansada, talvez, com o embate dos médicos, etc. Quem deve ser o responsável técnico? Então, o responsável técnico, qual é a qualificação, etc., etc. Na questão da medicina intensiva, veja, já tem os cardiologistas que estavam pleiteando a responsabilidade técnica das unidades coronarianas, e tem outras unidades, eventualmente, unidades específicas, neurológicas, nefrológicas, etc., pneumológicas, etc. Então, há um certo embate, vamos dizer, uma certa luta corporativa nessa situação, e a Anvisa parece que ficou um pouco, não queria mais entrar nessa discussão, e estava propondo uma revisão da RDC7, na qual ela ia dizer que quem ia definir quais são os requisitos do responsável técnico não ia ser mais a agência, mas seria o Conselho Federal de Medicina. Bom, a gente se sentiu um pouco inseguro com essa situação, e aí fomos bater no Conselho Federal de Medicina. Tem uma Câmara Técnica lá formada, né, que é a Câmara Técnica de Medicina Intensiva, tem várias câmaras, Medicina Intensiva é uma delas, vários colegas participam, eu participo também, e aí começamos a trabalhar no Conselho para que, se eventualmente prosperasse aquela mudança proposta pela Anvisa, que nós tivéssemos um outro documento que não nos deixasse desprotegidos. E aí, a partir desse esforço todo, foi elaborada uma resolução do Conselho Federal, que é a Resolução 2271, que foi publicada em 14 de fevereiro de 2020, já no comecinho da pandemia, na qual ela estabelece as métricas, um médico para 10, e daí o responsável técnico também tem que ser portador de título de especialista, os diaristas, um de manhã e um de tarde, também portador de título de especialista, etc, etc, etc. Então, a gente ficou ali mais protegido, vamos assim dizer, se eventualmente houvesse uma revisão da RDC7 e ela dissesse, não, agora não é mais a Anvisa, é o CFM que vai definir, a gente conseguiu uma resolução no CFM que atende os nossos interesses até o momento, que são esses de ter, pelo menos, o coordenador tem que ser o responsável técnico, tem que ser especialista, e quem vai elaborar o plano de tratamento, que é o diarista, tem que ser especialista também. As métricas seguiram as mesmas, um médico para cada 10 pacientes nesta resolução do CFM. Muito bem. Resoluções do CFM, o Conselho Federal, é uma autarquia federal. Significa que é uma delegação do Poder Público Federal para o Conselho Federal de Medicina. Tem força de lei? Tem. Se não houver uma legislação acima dele, as resoluções do Conselho têm força de lei, como, por exemplo, a determinação da morte encefálica, a resolução do Conselho, e outras têm força de lei quando não há uma legislação acima. Bom, então, esta é uma linha do tempo ali, rapidamente, desses últimos 30 anos, quase 40 anos, desde as normas mínimas, né, que o Álvaro me lembrou bem, que foi lá em Foz do Iguaçu, até agora 2020. Muito bem. Naturalmente, a coisa é dinâmica, estamos trabalhando agora, desculpe, em relação à medicina supletiva, para outros procedimentos serem reconhecidos e financiados. Estamos trabalhando na questão já conseguimos ultrassom, o catéter guiado por ultrassom, então, quando é feito dessa maneira,
esse ultrassom é pago. Agora estamos trabalhando no ultrassom do intensivista e do emergencista, que é o point of care, e que a gente está avançando e provavelmente vai ser reconhecido e vai ser valorizado também na classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos. Enfim, estamos acompanhando à medida que surgem novos procedimentos e novas tecnologias, a gente vai tentando incorporar isto e também conseguir eventualmente financiar isto, essas atividades, tá certo? Bom, assim, inicialmente era isso que eu tinha para apresentar essa linha do tempo, e aí estou à disposição para a gente... Muito bom, acho que já tem bastante coisa para a gente poder discutir. Obrigado, Marcelo. Acho que antes da Mirella, eu queria que a Mirella agora fizesse os comentários iniciais dela. Acho que nós vimos que o grande esforço que foi feito nos últimos 20, 25 anos por parte da AMIB, né, uma vez instituída como sociedade, para poder estabelecer regras para o espaço em que nós trabalhamos, né? As UTIs, embora tenham se desenvolvido fora do Brasil na década de 50, se desenvolveram mesmo no Brasil no final da década de 60 e na década de 70 sem nenhuma regulamentação. E as unidades de terapia intensiva são tão eficientes, eu gosto de dizer isso, que não ter nenhuma unidade de terapia intensiva é muito pior do que ter qualquer unidade de terapia intensiva. Mas uma unidade de terapia intensiva organizada é muito melhor do que ter uma unidade de terapia intensiva qualquer. Então, tem havido um esforço enorme para poder regulamentar em termos de área física, em termos de profissionais, e em especial o profissional médico intensivista, e como remunerar, né, fazer com que esse médico intensivista não só tenha o seu valor reconhecido pela sociedade, por onde nós trabalhamos, mas também que ele tenha uma remuneração justa e que possa viver dessa profissão, né? Que ele escolhe, que ele investe e que, consequentemente, ele consegue formar a sua família e formar a sua carreira dentro da medicina intensiva. Então, tem sido um conjunto de conquistas incrementais que o Marcelo rapidamente resumiu aí na sua fala. Mirella, você também viveu aí grande parte disso, né? Então, eu estou na Comissão de Defesa da gestão anterior e fui convidada a continuar nessa gestão pelo meu querido amigo Marcelo. Então, eu acompanhei realmente aí os últimos passos aí da defesa, nos últimos 4 anos, pelo menos. Mas eu queria fazer o contraditório, assim. Contraditório em 2 aspectos. Primeiro, com relação ao sistema de classificação das UTIs. O tipo 2 e o tipo 3, que é o que efetivamente a gente tem hoje, né? Essa classificação de complexidade, eu particularmente discordo, porque ela é feita em cima de quanto recurso humano você tem de qualificação. O Marcelo citou um exemplo aí, o tipo 3 teria que ter 50% de intensivistas, e numa classificação de equipamentos. Então, quantos ventiladores microprocessados, quanto de tecnologia, vamos dizer assim, você tem, sem levar em consideração o mix de doentes que você atende. Então, qual é o sentido de você montar uma UTI que complete, que contemple o nível 3, e você só atende paciente com dor torácica e pós-operatório de pequena cirurgia, mas você é tipo 3. E você recebe uma remuneração por tipo 3 por um doente que gasta pouco. Em compensação, você tem uma UTI que só consegue ser tipo 2, porque não tem lá 50%, ou que seja, e ela só atende pacientes de grandes cirurgias, UTI de trauma, UTI de pós-operatório de cardíaca e de neurocrítico. Então, a meu juízo, precisava uma adequação dessas coisas, que levasse em consideração a necessidade de recursos humanos a maior ou mais qualificado, enfim, a tecnologia adequada, mas também uma complexidade do mix de doentes que aquela UTI atende. E isso não está contemplado na classificação de tipo 2 e tipo 3.
A outra crítica que eu tenho é com relação ao modus de pagamento, e isso não é só no SUS, mas no privado também, que é o pagamento por tarefa, né? Pela diária que você... Essa discussão de pagamento por desempenho, qual é a melhor forma de pagamento, é uma discussão que dá para... Eu não sou especialista, obviamente, nesse assunto, mas teria mais sentido que você pudesse partir de um basal de remuneração que fizesse jus àquilo que aquela UTI complexa gasta, né? E que você pudesse ter incentivos se você tem melhor ou pior desempenho, e até perdas, né? Então, a tua taxa de infecção é muito alta, teus eventos adversos são muito altos, a tua mortalidade está fora da meta, e que você tivesse que perder alguma coisa ou ganhar, acrescer alguma coisa, isso seria um incentivo para a qualidade e segurança das UTIs. Então, acho que é outra questão que teria que avançar no Sistema Único de Saúde, e não só também no privado, né? Não só no público, mas no privado. Existe uma iniciativa da AMIB, nesse sentido, de indicadores de desempenho que pudessem, no futuro, ser associados acoplados ao pagamento, e que parou em 2020, 19 e 20, a última discussão foi em janeiro de 2020, com a vinda da pandemia. Foi encaminhado, tem uma comissão da AMIB, que montou esses indicadores junto com o Ministério da Saúde, e esses indicadores passariam a ser monitorizados no banco de dados, num piloto, para que ele no futuro pudesse ser empregado com essa visão, né? E daí vem a outra dificuldade, né? A dificuldade política, né? Da manutenção de política pública de saúde em todas as áreas, incluindo a nossa. Né? Então, você inicia um projeto que não é bancado pelo próximo governo, pela próxima liderança, seja da Secretaria de Assistência à Saúde ou seja da Anvisa. Então, a gente dá 2 passos para frente, 3 para trás, avança 2 e assim por diante, e acho que isso também é outra dificuldade que a gente tem. Né? Então, com relação a o outro lado que eu queria comentar, e que eu também faço o contraditório, é que eu acho que o intensivista ele tem que ter um DNA que a gente ainda não descobriu, né? Qual é a função, né? Qual é a defesa que a gente vai fazer em cima da nossa função, né? O intensivista, ele não é um plantonista melhorado. Ele tem que ter um papel que precisa estar definido para que a gente possa fazer defesa profissional. E eu acho que esse papel é o papel de gerenciamento da unidade, gerenciamento de fazer gestão, treinamento de equipe, manter a resiliência, enfim. A gente acabou de discutir um artigo, e não é só nesse artigo, muitos outros, onde fica claro que é um conjunto de coisas que precisa de um maestro que faz com que você melhore desfechos. Eu acho que é em cima disso que tem que ser feita a defesa profissional. Então, eu discordo que precise necessariamente ser uma equipe de 100% intensivistas, de plantonistas intensivistas, até porque isso é uma coisa que a gente não vai atingir, porque a gente tem milhares de leitos de UTI, e a gente precisaria, não há como crescer o número de intensivistas para que possam ser ocupados 100% dos postos nas unidades de terapia intensiva, então isso não pode nem ser um alvo. E se a gente for levar em conta, agora falando estritamente da questão de mercado de trabalho, a lei da oferta e da procura, se você tem milhares de intensivistas à disposição, você aumentou a oferta, esse produto ele vai ficar mais barato. Não tem como não ficar mais barato. Porque a lei do mercado, ela também serve para a gente ter também nos atinge, vamos dizer assim. Então, eu discordo, né, dessa necessidade de profusão de médicos intensivistas com essa visão de preenchimento de todos os postos de trabalho. Falando um pouquinho, para finalizar, da questão do privado,
a dificuldade que a gente tem com relação à remuneração, e daí nos dois lados. O Marcelo já mencionou que o público não paga o intensivista, não paga o RT, e a CBHPM, embora ela norteie aquilo que a saúde suplementar deveria pagar, os convênios eles não atualizam a CBHPM, né? Eles ficam pagando tabelas de 1990. Então, você vai acrescendo em todas as especialidades pagamentos que são eticamente justificados, mas que a saúde suplementar não consegue bancar. O custo em saúde hoje é uma discussão gigantesca, né? O custo aumentado, e não é aumentado do ponto de vista de recursos humanos, de pagamento de recursos humanos, mas principalmente de incorporação de tecnologia, né? Então, é uma balança pendendo para a incorporação de tecnologia, pagando mais aqui, tendo que despender mais aqui e não remunerando de maneira adequada recursos humanos. Então, a gente tem, acho que o SUS ainda é um SUS, e até a regulamentação da saúde privada do Brasil não é ruim, não ela até é razoável, né? Mas a gente tem muitas questões a ser resolvidas, e num país com tanta instabilidade política, isso fica complicado, né? Acho que basicamente era isso que eu queria comentar. E, por fim, a 895, isso é importante, né? A Anvisa tem a RDC 7, mas a 895 é do Ministério da Saúde. E a Secretaria de Assistência à Saúde é que fez a linha de cuidados, do cuidado progressivo. E uma não conversa com a outra. E, inclusive, porque a Anvisa ela é autônoma, eles não trabalham juntos, e uma tem contradições em relação à outra. Então, em janeiro de 2020, houve um encontro na Anvisa com representantes do Ministério da Saúde. Na época, fomos eu e o Ciro. Foi logo em janeiro, e a pandemia veio logo depois, e para que a 895 pudesse ser a nova RDC 7, vamos dizer assim, com uma série de correções que a sociedade achou importante alterar, né? E isso foi interrompido em janeiro de 2020, e a intenção é que isso possa ser retomado, porque a gente achou que seria uma boa as mudanças, elas seriam bem-vindas, assim. E, inclusive, cuidados intermediários sairia da 895. Seria uma portaria separada, essa seria só de cuidados de paciente crítico mesmo. Então, essa é uma coisa que estava finalizada, ela ia ser publicada, e aí a pandemia ela veio para atrapalhar, né? E agora a gente, de novo, houve uma mudança política e a gente não sabe qual vai ser o destino da 895. Era isso, Álvaro. Bom, vamos tentar organizar um pouquinho e falar um pouquinho de pedacinho. Eu queria falar um pouquinho como é que a defesa profissional vê, primeiro, quais são os caminhos que poderiam melhorar a remuneração do médico intensivista hoje, né? Essa divisão entre UTI tipo 2 e tipo 3, embora tipo 3 remunere mais, ela remunera para o hospital. Os médicos intensivistas habitualmente não recebem diretamente do SUS, e isso acaba impactando nos contratos que os eventuais médicos intensivistas ou são contratados como pessoa física ou como pessoa jurídica. É claro que quanto mais a defesa profissional defender melhores remunerações para os hospitais, isso pode ter um impacto também na melhor remuneração dos médicos intensivistas. Mas eu vejo assim que nos últimos 30 anos, às vezes o serviço privado remunera um pouco melhor que o público, às vezes o público remunera um pouco o serviço privado. Quero ouvir de vocês se não é fundamental de que haja uma diferença na forma como o médico
plantonista e intensivista ele é remunerado pelo sistema privado, que de alguma forma isso acaba impactando ao longo do tempo também em melhores remunerações do serviço público. E o sistema privado, ele não diferencia, né, se o doente é grave ou se o doente não é grave, não tem tipo 2 e tipo 3 para o sistema privado, é tudo do mesmo jeito, embora os hospitais, é claro, queiram o doente mais grave porque remunera a MAT-MED, em termos de honorários profissionais, é tudo a mesma coisa. E, basicamente, a gente tem duas coisas para poder cobrar do privado, que é o plantão e a consulta clínica diária. Todas as outras especialidades que estão no capítulo 2, estavam no capítulo 2 antes, eu nem sei mais como é que isso está, elas são remuneradas por graus de complexidade, né? Principalmente as cirúrgicas. Quanto mais complexa for o teu procedimento, mais você ganha. Por que isso não acontece com o médico intensivista? Porque com o médico intensivista, quando atende um doente mais grave, não tem como ter uma remuneração diferenciada. E quais são os caminhos para poder obter isso de uma forma diferenciada para o intensivista e para os procedimentos que a gente faz na beira do leito? Olha, Álvaro, eu levei muito tempo para tentar entender por que acontecia isso que você está colocando. Principalmente no supletivo, por que somos tratados ali no capítulo 1, que é consulta, por que, uma vez que a medicina intensiva é uma especialidade clínica reconhecida, né, pela Marcelo, deixa eu te atrapalhar um pouquinho, mas isso começou em 1982, quando saiu a primeira tabela então, mas do Conselho Federal da MB antigamente, que saiu aqui de Curitiba e teve o Fioravante como o nosso representante, que era o cirurgião cardíaco e não via a especialidade como importante. Então, desde aquela época a gente carrega isso que o Nassif fez aqui em Curitiba. O Nassif que era presidente da MB. Então, MB. por quê? Porque, primeiro, nós só fomos ser reconhecidos como especialidade clínica 10 anos depois, lá já no final dos anos 80, começo dos anos 90. E aí eles nos enxergavam como plantonista, como um sujeito que vai trabalhar na UTI. Então, essa é a grande dificuldade que até hoje a gente enfrenta. Por isso que eu vejo que há esperança da gente conseguir melhores remunerações para os especialistas, o diarista, depois acho que a gente vai ter que ir atrás do responsável técnico, o diarista a gente está conseguindo, quer dizer, colocou na tabela, não sei, isso não quer dizer que vai receber, mas, enfim, é um passo. Já 2 visitas por dia em vez de uma, quer dizer, se você considerar 2, você vai ter um período praticamente diurno, no qual o paciente está sendo assistido por um especialista. Então, a grande dificuldade é que os próprios colegas, quer dizer, eles enxergam a atividade como não é uma atividade realizada por especialista. Então, fica um pouco difícil essa questão, porque, na verdade, é isto. A maior parte dos médicos que ocupam os postos de trabalho nas unidades de tratamento intensivo no Brasil não são especialistas em medicina intensiva. Então, essa é uma dificuldade. Então, a gente acha que tem que centrar fogo na questão dos especialistas, já que a especialidade foi reconhecida. E aí eu concordo com a Mirella, e concordo com você também, Álvaro, que eu sei que é essa proposição. Eu não acho que a gente precise ter todos os postos de trabalho ocupados por especialistas. Eu acho que não. Mas eu acho que o plano de tratamento do doente tem que sair de um especialista. Porque senão, qual é a vantagem de você ter um especialista? Então, o plano tem que sair. E o plantonista, como a gente sabe, vai seguir o plano. Eventualmente, se precisar revisar o plano, ele se comunica com o diarista, com o coordenador, com o especialista, e ele vai atender intercorrências e vai, eventualmente, fazer as admissões
que acontecem fora daquele horário de cobertura do especialista, fora do horário, vamos dizer, diurno mais padrão. Mas, assim, o plano de tratamento, que é o cerne da nossa atividade, tem que nascer, tem que vir do especialista, certo? E, veja bem, realmente, para esses nossos residentes que estão nos acompanhando, eles vão fazer diferença na medida que eles consigam organizar um serviço de medicina intensiva, de tratamento intensivo, com ferramentas de gestão, certo? Além do conhecimento técnico que eles têm, eles vão ter que fazer esta gestão, vão ter que fazer com que os processos aconteçam da melhor forma possível, a fim de dar mais segurança e mais qualidade e melhores desfechos. Não tem bala de prata, nós não temos droga que... Vocês viram a Covid agora? Qual foi a bala de prata da Covid? Corticoide. Marcelo, acho que há consenso da necessidade disso, mas, assim, do ponto de vista prático, tem havido avanços dentro do Conselho de Especialidades da AMB e tem havido algum avanço em alguma discussão dentro da associação com os convênios? Veja, como a Mirella apontou, no sistema supletivo não há diferença de TI 1, 2 ou 3, não há esse tipo de lógica. Agora, a Mirella apontou também muito bem o seguinte: principalmente os residentes, eles vão pegar esse mundo em transformação. Essa forma de remuneração, que até hoje ainda persiste, de remunerar por procedimento, por aquilo que eu faço, etc., isso vai acabar. Vocês estão vendo aí as grandes modificações no sistema supletivo de saúde, as verticalizações que estão acontecendo cada vez mais. Então, vai se remunerar um desempenho, vai se remunerar um desfecho, vai se remunerar a partir de indicadores que se consiga atingir. E não porque eu passei um catéter, 2 catéteres, 3 catéteres, ou porque eu drenei drenei um tórax ou não drenei um tórax, entendeu? Eu tenho a impressão que nós estamos passando por uma transformação. Por enquanto, existem as duas coisas ainda, existem os dois sistemas, as duas ordens, elas estão presentes. Nós até agora nos organizamos, nos valorizamos, etc., pela ordem antiga. Eu faço esse procedimento tem essa complexidade, para fazer esse procedimento, eu preciso de uma certificação, eu precisei investir em tempo para conseguir essa certificação, eu gasto tanto tempo para fazer esse procedimento, então esse procedimento vale X reais. Essa é a velha ordem. A nova ordem, que está aparecendo aí já no horizonte, não vai ser essa. Vai ser qual é o desempenho que a nossa unidade oferece em termos de desfechos, em termos de satisfação das famílias, etc, etc. Então, esses nossos residentes, eles vão provavelmente viver a nova ordem. Avançamos alguma coisa em classificar as unidades por desempenho, Mirella? Não. Eu tenho certeza que vai acontecer isso, Álvaro, mas... Não avançamos, assim, ó. E só voltando à pergunta que você fez, em 2017, acho que no final de 2017, em outubro, a proposta para saúde suplementar é que a gente pudesse fazer uma proposição de pagamento por porte de atendimento, como tem a anestesiologia, por exemplo, né? E então isso foi em 2017, mas não avançou, né? A gente também precisa que a própria Comissão de Defesa, que ela também tenha a sua política de defesa, e que a sua política de defesa, depois de discutida, ela siga um caminho, porque nós também andamos 2 passos e voltamos 3, porque a política de defesa deveria ser uma política de Estado, não uma política de governo. Então, o acesso à ANS, que é onde isso pode ser discutido, ele vai ter que ser via
a MB. A MB é que tem assento lá. Então, isso não avançou. A ideia é que isso possa ser proposto, discutido com a MB, e que a MB possa abrir essa discussão com a ANS, porque o acesso à ANS, não sei se a impressão é minha, mas lá atrás, até no tempo que eu estava na presidência da AMIB, a gente não conseguiu nenhum acesso na ocasião para fazer isso, e o acesso é via MB. Então, isso tem que se desenvolver, mas isso tem que ser uma coisa que é uma coisa de médio e de longo prazo e que tem que ser perseguida, entre aspas, por todas as diretorias e defesas, né? Não pode ser abandonada, né? Enfim, acho que para todos os residentes poderem entender um pouquinho como é que a gente está discutindo, é preciso ter sempre em mente os números. Nós provavelmente devemos ter no Brasil alguma coisa como 4.500 unidades de terapia intensiva no Brasil. E mais ou menos 6.000 médicos intensivistas certificados. Desses 6.000 médicos intensivistas certificados, deve ter no máximo uns 4.000 a 4.500 médicos intensivistas atuantes, né? Ou seja, ao longo da história da AMIB, a AMIB certificou um pouco mais médicos intensivistas do que o número de unidades de terapia intensiva. Então, nós temos aproximadamente, grosseiramente, um médico 1,1 para cada unidade de terapia intensiva hoje no Brasil. E devemos ter mais ou menos uns 30% ou mais, não sei se vocês têm esse número, de unidade de terapia intensiva que não tem nenhum médico intensivista, né? Então, nós queremos, de alguma forma, não só qualificar esse médico, mas fazer com que esse médico tenha a sua defesa de uma forma persistente, como vocês têm feito nos últimos anos. Muita coisa cresceu, obviamente, graças à Comissão de Defesa do Médico Intensivista, mas muita coisa precisa de ser feita, né? Não só para poder garantir o seu espaço, com as regulamentações, etc. e tal, mas também pela sua remuneração. Isso não tem sido fácil, obviamente, como vocês podem ver, porque são negociações que se fazem, às vezes, dentro do Conselho Federal de Medicina, às vezes dentro do Ministério da Saúde, às vezes dentro da Associação Médica Brasileira, porque tem impacto daí nas tabelas, mas uma vez a tabela reconhecida precisa fazer com que os planos de saúde façam os seus devidos pagamentos. São várias áreas aí complexas, mas que precisam ser atuadas diuturnamente, sem parar. E obviamente, com uma política determinada, como vocês têm feito nos últimos anos. Às vezes, a gente sofre um pouquinho com as diretorias, com algumas visões um pouco diferentes. Acho que o que a Mirella e o Marcelo estão falando mais é de que um dos problemas é você formar muito médico intensivista, né? A partir da hora que você forma muito médico intensivista, esse médico intensivista se torna mais barato no mercado, obviamente. Mas, enfim, são várias variáveis. Como você falou, nós devemos ter, porque em 4.500, talvez, 35.000 médicos trabalhando em TI. Então, não se tem a expectativa de que todos os médicos sejam intensivistas, obviamente, né? Com 6.000 médicos hoje formados e com 35.000 médicos trabalhando em UTI, nós precisamos, de alguma forma, de qualificar esse médico que é o especialista e remunerá-lo bem. Fale, Marcelo. Se você for olhar para os nossos primos e irmãos anestesistas, por exemplo, tem 23, 24 mil médicos anestesistas especialistas no Brasil, né? E intensivistas têm 8.000 títulos que foram emitidos, mas eu tenho a impressão que na ativa mesmo, desses 8.000 tem gente que já morreu, tem gente que já não está mais trabalhando, etc. Então, a gente, você vê que, veja, eu também acho que a gente não precisa ocupar todos os postos com
de trabalho com um especialista. Acho que não. Então, esses novos especialistas, o desafio deles vai ser realmente liderar uma equipe e conseguir bons desfechos, trabalhando com médicos que não são especialistas. Mas essa, veja, é uma realidade particular nossa, né? Quando você olha os outros nossos colegas, você não vê um neurocirurgião operando com alguém que não seja neurocirurgião. Você, quando precisa de um segundo anestesista, diante de um procedimento mais complexo, o segundo que entra é anestesista também. Então, nós temos esta questão, a gente trabalha com colegas que não são especialistas. Tudo bem, eu acho que não precisa ocupar todos os postos como especialista, mas eu acho que ainda falta especialista. Mas a gente precisa ter um sistema pelo qual o plano de tratamento, que a assistência, o cerne, o núcleo da assistência, seja oferecido por um especialista em medicina intensiva. Então, esse é o nosso desafio, fazer com que isso chegue na ponta. Agora, nós temos um mundo transformação, como eu falei para vocês. Vai sair agora a resolução do CFM sobre a telemedicina. Tinha sido revogada, agora foi novamente apresentada. Também está tramitando no Congresso um projeto de lei da Câmara dos Deputados sobre telemedicina. E a telemedicina que estava autorizada no domínio da Covid, agora que o ministro da Saúde editou uma portaria que acabou o estado de emergência, ela também agora está no ar. Provavelmente o CFM já anunciou que vai sair essa resolução, da qual nós fizemos algumas contribuições, mas tudo por via remota, e também não sabemos se essas contribuições foram acolhidas ou não. Não conhecemos o teor da resolução, é curioso, o presidente do CFM pediu apoio a todos os presidentes de sociedades, mas não divulgou o teor da resolução. Então, mas está para sair nos próximos dias. A telemedicina vai mudar alguma coisa nesse aspecto também, Álvaro e Mirella. Provavelmente naquelas UTIs que hoje existem e que não tem nenhum especialista, talvez com recurso da telemedicina, provisoriamente, durante um tempo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim, essas unidades poderiam ser eventualmente tuteladas por um especialista à distância. Tudo isso são novas formas que aparecem e que eu acredito que a gente tem que se preparar para elas também. Acho que falta médicos intensivistas em várias áreas do Brasil. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, quando se identificou que faltavam médicos em várias áreas, principalmente na área de medicina da família, se criou o programa Mais Médicos e se trouxe um monte de cubanos para cá, que de alguma forma ajudaram muito o atendimento em áreas mais carentes. Mas quando saíram os cubanos, que eram praticamente obrigados a ir para lá, hoje falta médicos em vários locais, médicos que são mal remunerados. Se achou que a solução para isso fosse criar um monte de faculdades de medicina. E nos últimos anos, houve uma proliferação de faculdades de medicina com a intenção de que os médicos formados fossem para as áreas mais carentes. Mas a ausência de um acolhimento adequado nas áreas mais carentes fazem com que os médicos continuem nos grandes centros. Eles não vão para essas áreas porque não há um plano de carreira para o médico para poder levar os médicos para as áreas mais carentes. Isso o Zé Luiz Gomes do Amaral já falava isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Você acha que a solução para nós, na ausência de médicos intensivistas em vários locais, é aumentar o número de médicos intensivistas ou é, de alguma forma, qualificar esses locais e dar a esses locais condições para que os médicos intensivistas possam, no número que a gente tem, ou um pouco mais, poderem sobreviver de forma adequada com a sua formação? Como é que a defesa
Como é que vocês... Eu vejo que num país como o Brasil, com essa extensão tão grande que nós temos, e com distâncias tão grandes, né, você não vai conseguir abrir UTIs em todos os lugares. Não há como fazer isso. Então, nós vamos ter que realmente ter alguns locais que vão trazer esses pacientes de outras áreas para aquele local onde lá você vai poder ter um hospital com um pouco mais avançado, com mais recursos e com uma unidade de tratamento intensivo. Não acho que é factível você ter tantas unidades de tratamento intensivo dispersas no país tão grande, com tantas distâncias e com tanta desigualdade como tem no Brasil. Mas tem que ter uma distribuição melhor do que essa que a gente tem. Se você olhar a distribuição, ela tá nas capitais e está nos estados mais desenvolvidos, e depois você tem vazios, você pode ficar 400, 500 quilômetros sem ter uma unidade. Então, você querer colocar um especialista ali também onde não há mais nada, vai ser difícil, a não ser que você o obrigasse, né? Mas a gente não vive um regime que é um regime de liberdade, de democracia, e que você não pode obrigar o cidadão a ir para lá. Talvez você pudesse fazer alguns incentivos, acho que isso aí teria espaço, fazer um incentivo, eventualmente um serviço civil, eventualmente dar alguma bonificação para esse sujeito que ficou um tempo ali na prova para certificação, para isto, para aquilo, para carreira, eventualmente se surgir, eu duvido, mas é uma expectativa de uma parte dos médicos de que haja uma carreira de Estado para os médicos. Talvez você consiga, a partir de uma carreira de Estado, você consiga melhorar a distribuição, como se faz no judiciário. Você vê que, mesmo numa cidade longínqua, longe, tem um juiz ali. Então, porque é uma carreira de Estado, ou como tem os militares, porque são carreiras de Estado. Para médico não há carreira de Estado, então é difícil você não consegue obrigar o sujeito a ir para um lugar como esse. Então ainda vejo grandes dificuldades. Talvez a questão de você ter uma gestão de especialista mais remota, apoiado num outro médico que não é especialista no local, etc., por um período possa mitigar isso, Mas não acredito, quer dizer, hoje você tem 300 faculdades de medicina no Brasil, daqui a pouco você já tem uma grande oferta de médicos, mas esses médicos eles saem praticamente sem qualificação nenhuma, que sai com o diploma de medicina, com a graduação de medicina, que ele pode lhe dar poderes extraordinários, mas na prática ele não sabe fazer nada. Então, também não acho que vai ser por aí que vai resolver o problema. Aí você tem uma grande população de recém-formados, mas que não tem a menor qualificação. Acho que não serve para baixar o preço do trabalho médico, evidentemente que sim, mas não vai resolver o problema. Né? Você vai precisar de um sujeito um pouco mais qualificado para isso que a gente está imaginando, tá certo? Está pensando. Então, eu acho que nós vamos ter que ser mais criativos, ferramentas de tele-UTI, telemedicina, à distância, incentivos para quem for para lá, talvez uma carreira de Estado, e aí obrigando o sujeito a ir para alguns lugares, mas você também não dá para inundar o país, né, de colocar unidades de tratamento intensivo em todos os lugares do país, como seria eventualmente interessante. Muito bem. Eu queria fazer um comentário. Um comentário sobre isso que você falou. Eu penso que aumentar o número de intensivistas será fazer pletora de intensivistas, só aumentar o número de intensivistas, é fazer pletora de intensivistas no Sul e no Sudeste e nas capitais, porque não está acoplado a uma política de terrorização, enfim, esse desenho, né, de regiões. A cada 100 mil habitantes, teoricamente, pela Organização Mundial de Saúde, você teria que ter 10 leitos. Como é que é esse desenho, né? Esse desenho nacional? A Alemanha, que é um país desse tamanho, tem uma rede de transporte, tem lá uma tela onde
um sistema que sabe onde tem leito e que transporta pacientes com avião, helicóptero, e ocupa os leitos e de maneira distribuída. Portugal fez algo semelhante. Países que são pequenos, fácil de fazer isso, né? Mas eu acho que precisava... o país não tem uma política de saúde nesse sentido, né? Com essa visão de distribuição e de criar redes. As RAS que foram criadas recentemente, aí, as redes de atenção à saúde, elas foram desenhadas para situações específicas, né? Foram para a saúde da mulher, foi feita uma política pública, foi feita outra para a saúde da família, para atendimento, foi feita a distribuição, foi regionalizado, enfim. Teria que ter uma rede de atenção à saúde focada no atendimento do doente crítico, né? E ela não existe. Então, é uma coisa complexa de fazer, mas se foi feita para outras áreas, foi feito para outras áreas, por que não ser feita para a área crítica, né? Muito bem, acho que nós estamos chegando no final. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? O doutor Marcelo? A doutora Mirella? Acho que eu não vou ter tempo de poder chamar cada um de vocês, mas se algum dos coordenadores quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Se não, eu quero não passar uma mensagem pessimista, né? Porque a gente está aí com vários problemas, mas sim passar uma mensagem otimista para os residentes. Talvez contando um pouco da nossa história, né? Quando nós começamos a fazer terapia intensiva, nada disso existia. E, ao longo do nosso tempo, muitas coisas boas foram criadas, né? A gente conseguiu, e muito de nós vive da nossa profissão de uma forma bastante boa, bastante honesta, bastante decente, né? Ainda um médico intensivista, ainda quando se compara com outros especialistas com o mesmo tempo de formação, né? Nós temos hoje uma média de 9 anos de formação, 6 anos de medicina, 3 anos de residência ou de especialização. Nós temos uma vida bastante boa, bastante decente. A gente já construiu bastante coisa, nós fazemos diferença nas unidades de terapia intensiva em que a gente faz parte. Gerenciar a unidade de terapia intensiva é uma coisa importante para o sistema, é uma coisa importante pessoal, ela é desafiadora e ela traz recompensas pessoais de uma forma muito evidente, né? Todos nós aqui coordenamos unidade de terapia intensiva, tem mais de 10, 12 aqui presentes, a gente se sente honrado disso. Então, todos esses desafios que a Mirella e o Marcelo aí carregam na Comissão de Defesa Profissional da MIB são formas de poder, ao longo do tempo, ir construindo uma realidade cada vez melhor. Eu tenho certeza que nos próximos 40 anos, né, eu estou fazendo 40 anos de formado, certamente as coisas vão ficar cada vez melhores. A gente não vai deixar de focar em formar médicos de boa qualidade que vão fazer diferença. Tá bom? Obrigado, Mirella. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Álvaro. Foi um prazer. E nós chegamos a ter 75 pessoas aqui ao total. E boa noite a todos. Até logo. Boa noite.